Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Gisele, de Matemática, aqui do canal Aula E. Hoje a nossa aula encerra o assunto regra de 3 e traz algumas questões que caíram na prova do Enem. Agora é com você, pegue lápis e papel para fazer as suas anotações, se inscreva aqui no canal, compartilhe com os amigos, deixe seu joinha ao final do vídeo e vem comigo! Hoje o nosso assunto é regra de 3. Vimos na aula anterior que é o método para determinar o valor de uma incógnita quando são apresentadas duas ou mais razões, sejam elas diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos ver um exemplo aqui. Um avião demora 4 horas para viajar entre duas cidades a velocidade constante de 450 km por hora. Se a velocidade do avião fosse de 800 km por hora, em quanto tempo a viagem seria realizada? Então, vamos analisar as grandezas e identificar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais. Então, aqui nós temos a grandeza tempo e velocidade. Ele diz que em 4 horas, a velocidade de 450 km, ele faz essa viagem. Ele pergunta em quanto tempo, então eu vou colocar o meu x aqui no tempo. Ele vai demorar quando a velocidade for 800 km por hora. Vamos analisar as grandezas. A grandeza velocidade está completa, nós temos as duas informações. O 450 para 800, houve um aumento dessa velocidade. Eu vou colocar uma setinha para cima, indicando que isso aumentou, isso cresceu. E agora o tempo, professora? Agora nós vamos analisar. Se a velocidade constante de 450 km, ele demora 4 horas, se ele andar mais rápido, se ele andar a 800 km, ele vai chegar mais rápido, ou seja, ele vai diminuir o tempo. Então, aqui eu vou colocar uma setinha para baixo, indicando que o meu tempo vai ser menor que 4 horas. O que eu identifico quando eu tenho as setinhas assim, uma para cima e outra para baixo? Que as grandezas são inversamente proporcionais. Nós temos que tempo e velocidade sempre serão grandezas inversamente proporcionais. Ok? Então, a gente vai montar a nossa regrinha de 3 e aí a gente vai inverter um desses lados. Antes de montar, vamos cortar esses dois zerinhos aqui, porque aí a gente já diminui o nosso número. E aí, vamos lembrar que ela é inversamente proporcional, então a gente vai inverter um lado. Então, eu vou colocar aqui, 4 sobre x, isso vai ser igual, eu vou inverter o outro lado, vai ficar o 80 em cima e o 45 embaixo, ok? Por que eu inverti a posição? Porque a grandeza é inversamente proporcional. Eu poderia inverter o 4 sobre x, e aí eu não inverteria o outro lado. Então, a gente só vai inverter um lado na hora de fazer a conta. Aqui, pessoal, para resolver, a gente pode multiplicar cruzado, Usar a regrinha aí de solução de proporção. Mas antes da gente multiplicar, vamos simplificar? Aqui, o 80 e o 45, a gente pode dividir por 5. Então, aqui, continuo tendo 4 sobre x, e aí vamos fazer a continha. 80 dividido por 5 vai dar 16. 45 dividido por 5 vai dar 9. Então, aqui vai ficar 16 sobre 9. Posso multiplicar cruzado, mas ainda dá para simplificar. O 4 e o 16 eu posso simplificar, porque eu tenho uma igualdade entre eles. Ambos eu consigo fazer a divisão por 4. Então, aqui, 4 dividido por 4 vai ficar 1 sobre x, e 16 dividido por 4 vai ficar 4 sobre 9. Agora, eu não tenho mais como simplificar. Eu vou multiplicar cruzado. Então, eu tenho ali, 4 vezes x vai dar 4x. E 9 vezes 1 é igual a 9. Agora, a gente vai isolar o x. X, então, vai ser igual a 9 sobre 4. Aqui, pessoal, vamos lembrar que ele está pedindo o resultado em hora. Quanto tempo a viagem seria realizada? Não vai ficar muito legal a gente deixar em forma de fração. Então, olha só que interessante. A gente quer descobrir quanto que é 9/4 de hora. Então, quando a gente em matemática tem o D, lembra que eu falei com vocês na outra aula? A gente pode transformar em multiplicação. Então, eu posso colocar assim, 9/4 vezes, como ele está falando de hora, vamos colocar aqui 60 minutos, que é o tempo que eu tenho dentro de uma hora. Então, olha só, 60 eu divido por 4, e aí eu vou ter 15. Então, 9 vezes 15 vai resultar para mim em 135 minutos.
Esse resultado tá ok. Professora, ele perguntou em hora. Então vamos pensar. Se a gente disse que em 1 hora tem 60 minutos, então ali dentro de 135 minutos, eu vou ter 1 hora, 2 horas, vai dar 120 minutos. E aí 120 para 135 vai sobrar 15 minutos. Isso em horas, então, resulta em 2 horas e 15 minutos. Ok, pessoal? Se a gente não tivesse invertido um lado ali para resolver, o nosso probleminha daria um resultado errado. Vamos continuar aqui, vamos resolver uma questão que caiu na prova do Enem. Comum em lançamentos de empreendimentos imobiliários, as maquetes de condomínios funcionam como uma ótima ferramenta de marketing para as construtoras, pois além de encantar os clientes, auxiliam de maneira significativa os corretores na negociação e venda de imóveis. Um condomínio está sendo lançado em um novo bairro de uma cidade. Na maquete projetada pela construtora, em escala 1/200, existe um reservatório de água com capacidade de 45 centímetros cúbicos. Quando todas as famílias estiverem residindo no condomínio, a estimativa é que por dia sejam consumidos 30 mil litros de água. Em uma eventual falta de água, o reservatório cheio será suficiente para abastecer o condomínio por quantos dias? Observe o seguinte, ele quer que a gente descubra o tamanho real desse reservatório para a gente poder saber quanto de água vai caber lá dentro. Digamos que o reservatório esteja cheio e aí falta água. Então, ele quer saber quanto tempo vai durar aquela água que ele tem lá no seu reservatório cheio. Só que lembra que lá na aula 1, nós comentamos sobre escala. E ali a escala dada foi 1/200. Isso significa que para cada uma unidade de medida no desenho, nós temos 200 na vida real. É 200 vezes maior na vida real. Só que ali, ele falou que a capacidade, como ele está falando, no reservatório de água, tem 45 centímetros cúbicos. Ele está falando de volume. Se ele está falando de centímetros cúbicos, ele está falando de volume. Então, olha só. Nós temos que a escala 1/200 pode ser representada em forma de fração. 1/200. Como ele está falando de volume, se eu quiser transformar essa escala em volume, eu vou fazer 1/200 e vou elevar ao cubo. Eu quero descobrir qual é o volume real desse reservatório. Então, ali, pessoal, o número 1 está relacionado à medida no desenho. E o número 45 também está relacionado com o desenho. Então, eu vou fazer 1 desenho, 200 vida real. Na hora de montar a minha proporção, vai ficar 45 desenho e x vida real, porque o x é o que eu estou procurando, ok? Ficou bem entendido essa parte aí? Então, 1/200 ao cubo vai ser 1 vezes 1 vezes 1 na parte de cima, que vai dar 1. Embaixo vai ser 200 vezes 200 vezes 200, elevado ao cubo. Então, 2 ao cubo vai dar 8. 0 ao cubo me dá 3 zeros. O outro 0 ao cubo mais 3 zeros. Então, eu vou ter aqui 1/8 milhões. Do outro lado, vai continuar 45 sobre x. Aqui, a gente vai multiplicar cruzado. Então, eu vou ter que 1 vezes x vai dar x. O outro lado, pessoal, é 45 vezes 8 milhões. A gente pode pegar e fazer 45 vezes 8. 45 vezes 8 vai dar 360. E aí, eu acrescento aqueles 6 zeros ali. E o meu resultado vai ser em centímetros cúbicos. Então, aqui eu tenho 360 milhões de centímetros cúbicos na vida real. Só que lá ele fala em 30 mil litros. Então, a gente vai transformar centímetros cúbicos em litros. Então, a gente precisa ter o nosso conhecimento prévio, muito importante para a prova do Enem, que dentro de 1 centímetro cúbico, nós vamos ter 1 ml. Então, se nós temos 360 milhões de centímetros cúbicos, quantos ml nós teremos? Vou colocar um x ali, seria uma regrinha de 3, Então, eu tenho x vezes 1 igual a x, 360 milhões vezes 1 continua 360 milhões, só que agora ml. Lembrando que dentro de 1 litro, nós temos 1000 ml. Também temos que ter esse conhecimento prévio. Então, assim, eu posso pegar esses 360 milhões e dividir por 1000. Quando eu divido por 1000, eu vou estar cortando ali 4 zerinhos. Então, vai sobrar para mim
360 mil litros. Perdão, pessoal, eu divido por 1000, eu corto 3 zeros e não 4. O 1000 só tem 3 zeros, né? Então, vamos lá. Eu tenho 360 mil litros na vida real. Agora, a gente consegue descobrir quanto tempo esse reservatório vai durar. Então, aqui o problema fala assim, ó, a estimativa de que sejam consumidos 30 mil litros de água por dia. Então, vamos colocar as grandezas ali. Eu tenho dias e tenho volume de água. Então, ele fala que em um dia ele vai gastar 30 mil litros de água. Então, ele quer saber quantos dias ele vai gastar os 360 mil litros de água. E aí, na hora de analisar as grandezas, a água de 30 mil foi para 360 mil. Então, isso aumentou, setinha para cima. E agora, vamos analisar. Se um dia eles gastam 30 mil, para eles poderem gastar 360 mil, eles vão precisar de mais dias. Então, o dia também vai aumentar, setinha para cima. As duas setinhas para cima indicam que as grandezas são diretamente proporcionais. Então, é só montar minha regrinha de 3, não preciso inverter o lado e eu vou descobrir a minha resposta. Aqui vamos cortar, ó, esses zeros aqui que eu tenho em cima com os zeros que eu tenho embaixo, um total de 4 zeros. Aí ficou 3 sobre 36. Eu ainda posso simplificar por 3. E agora eu vou montar minha regrinha de 3 de uma forma mais simples. Lembrando que na prova do Enem o nosso espaço é pequeno e a gente tem que fazer tudo à caneta. Então, vai ficar 1 sobre x igual 3 dividido por 3 vai dar 1. 36 dividido por 3 vai dar 12. 1 sobre 12. Então, aqui nós temos o seguinte. 1 sobre x igual a 1 sobre 12. Se em cima os números são iguais, embaixo também devem ser. Isso nos diz que x tem que ser igual a 12. A resposta é 12 dias. Letra C é o nosso resultado. Vamos fazer mais uma? Aqui, ó, a nossa próxima questão diz o seguinte. Um confeiteiro deseja fazer um bolo cuja receita indica a utilização de açúcar e farinha de trigo em quantidades fornecidas em gramas. Ele sabe que uma determinada xícara utilizada para medir os ingredientes comporta 120 gramas de farinha de trigo e que 3 dessas xícaras de açúcar correspondem em gramas a 4 de farinha de trigo. Quantas gramas de açúcar cabem em uma dessas xícaras? Opa, quanta informação! Vamos aqui anotar esses dados aí da xícara. Ele diz assim, ó, uma xícara equivale a 120 gramas de farinha. E ele diz também que 3 xícaras dessas de açúcar equivalem a 4 xícaras de farinha. Então, nós vamos aproveitar daqueles 120 gramas ali de informação que ele nos deu. Então, nós vamos transformar essas 4 xícaras de farinha em 4 vezes 120, que é a informação que o problema deu. Logo, nós vamos ter, fazendo a continha aqui, ó, 480 gramas de farinha. Sendo assim, a gente pode jogar numa regra de 3. 3 xícaras de açúcar, então, tem 480 gramas de farinha. Então, uma xícara de açúcar vai ter quantos gramas? Aqui a nossa regrinha de 3, se a gente for analisar, eu tinha 3 xícaras e fui para uma. Eu diminuí, coloquei a setinha para baixo. Então, se 3 xícaras eu tinha determinada quantidade, 480, se eu tiver menos xícaras, eu vou ter menos gramas, então também vai diminuir. Então, se as duas setinhas estão indo para baixo, é diretamente proporcional, as duas estão diminuindo. Então, aqui, ó, vai ficar 3 sobre 1 igual a 480 sobre x. Fazendo a multiplicação, eu tenho 3 vezes x igual a 3x, 480 vezes 1, 480. Então, eu tenho que x é igual a 480 dividido por 3. Ali, ó, 48 dividido por 3 vai dar 16. E a gente acrescenta o zero, então x vai ser igual a 160 gramas. Nossa respostinha, letra D. É isso aí, pessoal. Hoje eu fico por aqui. Até a próxima. Deixa aqui nos comentários se você precisa de alguma ajuda para poder melhorar o vídeo da nossa próxima aula. Até mais!